Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação Elite TV. Meu nome é Sandra Dia, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano e moro nos Estados Unidos. Toda terça e sexta eu estou trazendo casos de pessoas desaparecidas, casos solucionados e casos também sem solução, crimes que aconteceram ao redor do mundo. O caso de hoje, apesar de triste, vem mostrar o trabalho de um cão policial que solucionou muitos crimes, achando vários culpados e também achando várias pessoas desaparecidas. É intrigante, fica até o fim comigo, especialmente se você gosta de cães. Alessandra Ariel Bereles, apelidada de Ali, vamos chamá-la aqui de Ali. Nasceu em 2 de janeiro de 1988, era uma garota de 5 anos, tinha covinhas quando ria, franja irregular no cabelo. A mãe dela disse que ela amava pessoas e isso era uma das coisas que a tornava tão especial. Ela adorava empinar pipas, dançar e assistir a Pequena Sereia na televisão, coisas bem da idade dela. Na tarde de 18 de maio de 1993, a Ali saiu para brincar com seu irmão de 3 anos no pátio do complexo do apartamento em Englewood, Colorado, onde eles moravam. Eles tinham um apartamento lá. Segundo as testemunhas, a Ali e o irmãozinho estavam brincando lá, fora do apartamento, comendo uma pizza e brincando no playground do prédio. Algumas reportagens disseram que uma babá estava cuidando deles. Outras matérias dizem uma vizinha, mas eu creio que seria a vizinha. Então isso não muda o curso da história, mas só explicando aqui se vocês encontrarem alguma divergência. Esta mulher os deixou sozinhos brincando por alguns minutos. Ela foi colocar algo no apartamento e quando ela voltou, a Ali havia desaparecido. A polícia iniciou uma busca de porta em porta no subúrbio de Denver, enquanto amigos e familiares mantinham uma vigília, esperançosa, na casa da família. As manchetes dos jornais imploravam para quem estivesse mantendo-a que a liberassem, porque ela tinha problema de saúde e precisava tomar remédios para isso, para poder ajudá-la a respirar melhor. Empresários locais começaram a arrecadar dinheiro para recompensas por informações que levassem ao seu retorno seguro. Apesar do esforço conjunto, a polícia ficou frustrada, porque não a encontraram. 3 dias após o desaparecimento da Ali, eles não tinham nenhuma pista, nenhum suspeito e muita frustração. Então eles decidiram chamar um especialista, um cão policial chamado Yoshi. Ele é um cão de caça com orelhas caídas e pele suficiente para cobrir 2 cães. Yoshi ingressou na unidade da polícia que nós chamamos aqui de Canine, no Departamento de Polícia do Colorado em 1991. O caso da Ali lhe deu a chance de provar que ele tinha um nariz, ou um focinho incrível, de acordo com seu manipulador, que seria o policial que cuida dele. E hoje era um cachorro policial, mas que já trabalhava com esse policial Jerry Nichols por vários anos. Dias se passaram desde o desaparecimento da Ali. Centenas de pessoas percorreram os bairros em busca da garota e nada. E hoje sentiu o cheiro da Ali, das roupas que lhe foram dadas para que ele sentisse o cheiro dela, e ele começou logo a se movimentar. Ele primeiro subiu as escadas e se concentrou em um apartamento específico, aquele em que ela morava. Isso significava que ele estava no caminho certo. Ele então caminhou para fora do complexo do apartamento, chegou na rua. Vários repórteres de televisão estavam os seguindo. Os cães, eles usam a saliva para ajudar a cheirar melhor o rastro do cheiro da pessoa. Seus ouvidos e boca também ajudam. Um rastro de cheiro, seja animal ou humano, vem de milhares de células mortas na pele que estão sendo constantemente eliminadas. Se elas não forem interrompidas por mudanças climáticas, poderão permanecer até por 1 mês no ar. Nossa, o cheiro pode ficar até 1 mês no ar, viu? O cão, o Yoshi, que é de marca do Bloodhound, ele é capaz de se concentrar em um cheiro específico. Então ele continuou. Enquanto caminhava com o policial Jerry, ele continuava sentindo o cheiro mais esporadicamente. Isso significava para ele que a Ali provavelmente tenha sido levada dentro de um carro e conduzida por aquele caminho, porque ele estava meio que ia, parava. Curiosamente, olha que coisa incrível isso. Curiosamente, as pessoas deixam rastros de cheiro, isso que eu estou passando, gente, essa informação não é minha, tá? Isso aqui é científico. As pessoas deixam rastros de cheiro de carros até em movimento. Olha isso, as células da pele
saem pela ventilação e pelo sistema de exaustão do carro. Então, essas células são depositadas na beira da estrada, aonde o nariz do cão de caça pode sentir e continuar na busca. Então, eles chegaram à conclusão que ela foi levada a carro, porque ele sentia o cheiro e parava, sentia e parava, mas ele continuava se movimentando. Portanto, algo incrível aconteceu. Mas ele sabia que ela deveria estar bem longe. Mas ele continuou a trilha dele. Continuou a farejar, com a cauda para cima, o nariz para baixo. Ele caminhou confiante em direção a Broadway, uma das vias mais movimentadas da área de Denver. Ele farejou por 40 quarteirões e levou os policiais para uma rodovia interestadual. O grupo de busca dirigiu para o oeste até a próxima saída, mas o Yoji continuou andando e farejando, só ele e o policial. Mas os policiais, tentando reduzir o tempo, gente, ele estava ali há horas já, né? Reduzir o tempo, decidiram pôr o Yoji no carro e eles pularam para a saída número 4 da estrada e foram da saída 4 para a 5ª. Então, de carro, da 4ª para a 5ª, foram de carro. Mas quando chegaram lá, o Yoji perdeu o cheiro. Então, os policiais perceberam que, aparentemente, eles tinham ultrapassado a trilha do cheiro. Lá voltaram eles a pé, para o mesmo local, até a 4ª saída. E aí, voltando lá, o Yoji sentiu o cheiro e os levou para fora da estrada, aonde tinha que entrar em uma rodovia, como eu falei antes. Caminharam por 7 horas, isso mesmo, acho que não tem nada na história. 7 horas, e ele continuava. E o Yoji foi na direção de uma área arborizada, chamada Deer Creek Canyon. Portanto, algo aconteceu. Após 7 horas andando, 16 quilômetros de rastreamento, porque ele parava, né? Cruza estrada, rodovia, muita coisa. Ele estava determinado a sentir o cheiro, mas o dia era muito quente. O policial disse que ele quase podia derreter no asfalto. Então, o policial sabia que o amigo dele, policial, o K9, ia cair até a exaustão e não ia parar. Então, ele decidiu encerrar a busca naquele dia e retornar no dia seguinte. Aí, no dia seguinte, a polícia de Englewood recomeçou com o Yoji, começando onde eles pararam, no Deer Creek Canyon. Os policiais e o Yoji começaram a vasculhar a floresta ao longo da estrada asfaltada das 2 pistas que subia pelo desfiladeiro até o pé de uma montanha rochosa. Isso por volta do meio-dia do dia seguinte. E eis que eles encontraram uma mochila caqui num aterro de 6 metros. Apenas alguns metros do Deer Creek, cerca, centímetros de onde o cão havia levado. Olha que coisa incrível. E infelizmente a busca pela pequena Alia acabou. O corpo dela foi encontrado. Ela ainda estava vestida com o macacão que ela estava usando na noite do dia anterior. Infelizmente, ela foi sufocada. Embora a história da Ali não tenha um final feliz, ela tirou os parentes da Ali do limbo que eles estavam vivendo pelo longo de 5 longos dias esperando notícias da filha. De certa forma, não a perdemos, porque ela está com o Senhor, disse o avô da Ali em uma declaração no jornal. Nós nos sentimos melhor sabendo que não precisamos mais nos preocupar. Olha que coisa, né? Um cão. Esse foi persistente. Em 1993, 4 dias depois que o corpo da Ali foi encontrado, o jornal Denver postou chamando o Yoji de o cão milagroso. Os especialistas ficaram pasmos com a habilidade do Yoji. Habilidades, eu diria que incomuns e extraordinárias. Esta é provavelmente uma das trilhas mais longas feitas por um policial, por um cão policial na história. Isso foi dito lá pelo xerife do local, que era um sargento, não xerife. É o sargento Byron Weeks. Ele falou sobre o trabalho de hoje. Ele disse: eu nunca ouvi falar de tal coisa. Ele seguiu o cheiro por vias de tráfego movimentada, cruzou rodovia, foi uma conquista impressionante.
e ter conseguido sentir o cheiro da Ali depois de 3 noites e 2 dias foi ainda mais impressionante. Para a maioria dos observadores, o desempenho do Yoji foi nada mais, nada menos do que milagroso. O Yoji poderia perseguir uma pessoa que viajasse em um carro, mesmo que as janelas do carro estivessem fechadas, porque o cheiro da pessoa sairia pela ventilação do carro, como eu falei anteriormente. O Yoji sentiu o cheiro da Ali, mesmo ela tendo sido levada de carro. Que coisa incrível, né? A chuva realmente aumenta o cheiro e facilita o trabalho do cão. Eu achei que fosse o inverso. E hoje tinha mais uma contribuição a dar ao caso da Ali. Um dia depois que o corpo da Ali foi encontrado, ele e Nixon, que é a pessoa que cuida, o policial que ficava com ele, voltaram para Deer Creek Canyon para tentar pegar o cheiro de quem tirou a vida da Ali. Olha isso. O Yoji começou a farejar e o levou a um apartamento de bairro no complexo de Englewood, aonde a Ali morava, levando a polícia a acreditar que o vizinho cometeu o crime. Na época do ocorrido em 1993, os detetives viajaram para Redlands, na Califórnia, porque eles acharam suspeito o vizinho, o Stoffer, ter ido embora no dia seguinte do ocorrido. E outros 2 cães farejadores que levaram, eles também encontraram o cheiro da Ali nos 2 carros do Stoffer. Então, o que eles fizeram? Eles foram até a Califórnia para coletar amostras de sangues e do cabelo do Stoffer. No entanto, um perfil de DNA completo não foi encontrado naquele momento. O exame de DNA tinha sido descoberto apenas 9 anos antes do ocorrido e não era tão moderno. Então, quando questionado pela polícia, ele alegou que ele estava com 2 outros inquilinos do complexo quando a Ali foi descoberta e que ele foi a um telefone público próximo fazer uma ligação e talvez por causa disso o cheiro dele estava no ar. Os detetives descobriram que ele provavelmente estava em seu apartamento quando os policiais foram até lá a primeira vez e bateram na porta por bastante tempo, quando a Ali desapareceu, mas ele nunca abriu a porta. Mas os policiais estavam indo a todos os apartamentos porque o Yoji identificou que o cheiro da pessoa que tirou a vida da Ali morava ali. Os detetives, quando foram para interrogá-lo, depois de ser interrogado, ele foi extraditado para o Colorado, porque ele tinha uma multa pendente por estar dirigindo embriagado, mas eles não tinham prova suficiente para prendê-lo pelo ocorrido com a Ali. Mas quando eles o prenderam, eles tiraram um fio de cabelo de DNA dele e levaram o caso para Bob Gallagher, na época o promotor público do condado de Arapahoe. Gallagher decidiu que não havia prova suficiente para apresentar acusações contra ele. Após 18 anos, o que aconteceu? O nome da pessoa que tirou a vida da Ali foi identificado. Ao longo dos anos, os detetives voltaram ao arquivo do caso várias vezes, procurando por algo que havia perdido, por novos ângulos. E em janeiro, o detetive da polícia de Englewood, Bob Garrett, deu outra olhada no caso e ela decidiu enviar algumas das roupas da Ali e a mochila para um teste no local chamado CBI, que são para testes usando tecnologias recém-desenvolvidas para capturar amostras genéticas. Com os avanços da tecnologia que surgiram, as evidências reunidas no caso foram reenviadas para testes e comparações adicionais. Em 8 de fevereiro de 2011, diversos elementos de prova foram apresentados e conseguiram detectar o DNA completo de uma área na roupa interna da Ali. Foi anunciado que o perfil de DNA correspondia a Raymond Stoffer. Quem é? O homem que morava do outro lado do apartamento, que 18 anos atrás o Yoji, o cão, levou. Olha isso, 18 anos do crime. O Yoji levou os policiais até aquele apartamento. Mas por falha da polícia, também não seria falha, mas a tecnologia não era tão desenvolvida, ele não tinha o DNA no banco de dados, nada foi feito. Portanto, até nisso, o Yoji estava correto. Ele tinha levado os policiais exatamente no local onde morava a pessoa que havia tirado a vida dela.
Quando os resultados chegaram, Garrett ficou surpresa da melhor maneira possível quando ela disse que foi identificado que o DNA era dele. Mas, infelizmente, ele foi encontrado já sem vida. Ou seja, encontraram o nome, mas o infeliz não estava mais vivo. Ele havia perdido a vida porque era usuário de substâncias. Ele perdeu a vida em 2001. E apesar de ter sido provado que ele foi o autor do ocorrido, ele nunca chegou a ser preso e pagou por isso. O papel do Yoji, no caso da Ali, gerou muita atenção e admiração das pessoas, não apenas de Denver, no Colorado, mas em todo o país. O National Police Hall of Fame, que seria um hall da fama, concedeu ao cão uma medalha por excelente serviço canino. E o Legislativo do Colorado o presenteou com uma condecoração por serviço meritório. Os legisladores, impressionados, convidaram o cão direto para o plenário da Câmara para receber seu prêmio dele, com alguns tapinhas na cabeça. Eles não dão esses prêmios aos cães com muita frequência, disse o Nicole, que é o policial que ficava com ele, orgulhoso, disse. Mas como o próprio oficial disse uma vez, e hoje fez todo o trabalho. Tudo o que fiz foi aguentar o passeio que ele fez. Porque o cão, apesar de estar trabalhando, ele de certa forma está brincando, ou seja, ele espera uma retribuição pelo trabalho dele. Então, ele falou que ele só teve que aguentar o passeio. E hoje começou sua carreira policial, não muito tempo depois que Nichols o comprou por $350 de um criador de cães do Colorado, em 1989. O oficial planejava nomear seu animal de estimação Fred, mas sua esposa e o filho mais velho vetaram a ideia e o nomearam Yoji. Por cerca de um ano, Nichols ensinou Yoji com a ajuda do xerife do condado de Jefferson, que havia treinado 2 cães para sua própria agência. No outono de 1990, Nichols, o policial, começou a usar Yoji em casos de pessoas desaparecidas. Em agosto de 1991, ele convenceu seus superiores de que o cão de caça de aparência pateta seria uma adição valiosa à força. Eles concordaram, o cão foi autorizado a patrulhar as ruas todas as noites na traseira do carro do policial Nichols. E ele disse para o Yoji, cada dia era apenas mais um dia, ele sempre se divertia. O Blonde Hound, ele é muito original, disse ele, não há cachorro que trabalhe mais por você. Eles vão correr até perderem a vida. Esses cães têm um olfato inato que não tem igual, disse ele uma vez. Rastreamento é a vida deles. Por outro lado, Nichols reclamou que hoje é um desajeitado. O oficial não ficou nem um pouco surpreso em que um estudo de inteligência canina classificando mais de 140 raças, o Blonde Hound terminou quase em último lugar. Olha isso. Nichols às vezes se referia ao seu parceiro de bonehead, que seria cabeça dura, ou knuckhead, mas ele falava isso com afeto. Segundo o policial Nichols, e hoje tinha uma lista de coisas desagradáveis, tais como: às vezes soltava alguns uivos muito altos e muito desagradáveis, ele babava constantemente e gostava de mastigar qualquer coisa feita de madeira, incluindo o tapume da casa do Nichols. E hoje era muito carinhoso, admitiu o oficial. As pessoas gostavam dele e ele gostava das pessoas. Ele foi muito gentil e ele disse que geralmente carregava um pequeno trapo com ele para limpar a baba do Yoji. Yoji conquistou muito como um cão policial, um canine, ao longo de 7 anos. Trabalhou em 476 casos, envolvendo 70 agências em 8 estados. E hoje colocou 27 pessoas atrás das grades. Ele perseguiu um adolescente procurado porque tirou a vida de um policial estadual. Ele ajudou a encontrar 3 ladrões que haviam roubado uma fortuna de um carro blindado. Ele procurou pacientes de doença de Alzheimer que se afastaram de casa e se perderam, prisioneiros que escaparam da prisão, motoristas embriagados que fugiram de acidentes, pessoas presas em prédios desmoronados. Ele até ajudou uma sociedade histórica local a localizar sepulturas com mais de 110 anos. Uau! Continuou trabalhando apesar de sofrer de problemas no quadril e sofrer de distúrbio gástrico. E hoje trabalhou até o momento que ele partiu deste plano. Aqui nos Estados Unidos nós dizemos que quando um cão se vai,
ele cruza a linha do arco-íris. O Yoji cruzou essa linha em junho de 1998, devido a uma doença. Dias antes dele perder a vida, ele ajudou em uma caçada em que um policial de Denver perdeu a vida e outro foi emboscado e o criminoso foi localizado graças ao Yoji. Na época em que o Yoji cruzou a linha do arco-íris, Nichols e sua esposa criaram uma associação chamada Law Enforcement Bloodhound, um grupo que promove o uso de cães de caça nos esforços da aplicação da lei em todo o mundo. Eles têm membros de vários países do mundo todo, tais como Itália, Alemanha, Israel. Como policial, após a partida do Yoji, o policial Jerry Nichols trabalhou com mais 2 cães de raça, Cooper e Max, e o policial Nichols aposentou-se no final de 2005. Mas Jerry e Mika continuaram seu trabalho com a Associação de Cães de Caça em sua nova casa em Anchorage, no Alasca. Eles ajudam a treinar cães de caças e seus treinadores e escreveram um manual de treinamento para cães de caça na aplicação da lei. Ele disse: não ganhamos 1 centavo com nada, mas é apenas a nossa paixão. Fazemos isso até partirmos deste mundo. E hoje inspirou outros policiais a usarem cães farejadores. Jeff Shetler, um policial da Califórnia, convenceu seus superiores a trazer um cão de caça para os investigadores de um crime depois que ele assistiu uma história sobre Yoji e a Ali na televisão. Os cães Bloodhounds provaram o suficiente que em algumas jurisdições as evidências que eles descobrem são permitidas no tribunal. Eles são os únicos cães cujo trabalho pode ser considerado como prova em processos judiciais. Os avós da Ali ficaram tão impressionados com as capacidades do Yoji que criaram um fundo para comprar cães de caça para agências policiais. Foi uma maneira de lidar com a perda da Ali, eles disseram. Dezenas de cães no curso dos anos foram ensinados e graduaram como cães policiais. O primeiro deles foi trabalhar para o departamento de polícia de Cherry Hills. A família da Ali o chamou de Ali, em memória a ela. A cachorra Rene, de 3 anos de idade, já achou 75 pessoas desaparecidas. Que coisa incrível, que lindo, né? Uau, que história, que história. Eu me emociono porque o meu cachorrão também cruzou a linha